Olá, eu sou Dina Makiyama, psicóloga. Eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre as diferenças entre o controle emocional e a inteligência emocional, porque é uma coisa que a gente fica muitas vezes confuso, pensando, eu tenho que ter controle emocional, eu tenho que ter inteligência emocional. Então eu vou mostrar para vocês como elas estão intrinsecamente ligadas e como isso traz para nós um diferencial quanto profissional e quanto ser humano. Eu espero que você fique até o final dessa palestra, desse bate-papo que eu vou ter com vocês, onde a gente vai falar um pouco desse controle, das emoções e de tudo que implica no nosso autoconhecimento. É um assunto maravilhoso e que traz para nós um conhecimento, uma vivência maior e um entendimento das nossas emoções. Fica com a gente até o final de todos os slides e você com certeza vai sair daqui, no mínimo, entendendo a diferença entre a inteligência emocional e o equilíbrio emocional. Ok? Vamos para o próximo slide? Para que possamos entender o primeiro passo, a gente precisa analisar o que são as emoções. As emoções, elas são respostas subjetivas e muitas vezes complexas e que têm como gatilho, né, os estímulos internos e os estímulos externos. E estão ligadas muitas vezes aos nossos processos fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Olha só como tudo isso é complexo, né? A gente precisa de estímulos externos, de estímulos externos, mas também estão ligadas aos nossos processos, né? Que são os cognitivos, os comportamentais, tudo isso faz com que floresça as nossas emoções. Aí, a gente pode pensar quais são essas emoções. Os estudiosos dividem essas emoções em quatro emoções básicas. Isso é um conceito mundial. E essas emoções básicas, elas são definidas como tristeza, medo, raiva, surpresa e repulsa. Essas são as emoções básicas. A partir delas é que nós vamos para as emoções mais complexas. Mas quando somos bebês, quando somos crianças, nós só temos essas emoções básicas, né? Que é a tristeza, o medo, a raiva e a repulsa. A partir da união dessas emoções, é que nascem as emoções mais complexas, né? E criam uma série de variações dessas emoções. A partir daí, a gente tem como resultado, muitas vezes, o amor, a culpa, a inveja, a vergonha, o orgulho e muitas outras emoções que nós, seres humanos, sentimos. Os estudiosos costumam dizer que as quatro emoções básicas, elas estão quase em todos os seres vivos, mas as complexas, elas são uma característica muito humana. Inclusive na inteligência artificial se consegue simular essas quatro emoções básicas, mas as mais complexas é muito difícil de simular isso em uma inteligência artificial. Isso é muito humano. Mas vamos deixar essa parte da inteligência artificial. Quem sabe um dia eles conseguem também fazer com que essas emoções mais complexas façam parte de algo que não seja humano, né? Mas essas emoções, elas têm um papel essencial em nossas vidas. Elas influenciam principalmente a nossa forma de agir e o nosso pensamento,
né? E elas são responsáveis pelas nossas interações sociais, elas são responsáveis pelas nossas relações, elas são responsáveis por tudo aquilo que a gente dá para o outro e tudo aquilo que a gente recebe do outro. Então, essa é a raiz do nosso comportamento. Essa é a raiz daquilo que sentimos. Essa é a raiz das nossas necessidades de bem-estar emocional. Então, para a gente começar a entender o que é equilíbrio emocional e o que é inteligência emocional, a gente precisa, em primeiro lugar, entender as nossas emoções, que elas partem das emoções básicas e que elas vão se tornando ao longo do tempo muito mais complexas. E essa complexidade é que faz de nós esse indivíduo, né, tão único, com suas próprias emoções, com sua própria capacidade de reagir. Se você não conhecer esse indivíduo, não entender a complexidade das suas emoções e o que move essas emoções, o que faz com que elas sejam internalizadas ou externalizadas, você não vai conseguir o tão sonhado equilíbrio emocional. Ok? Vamos em frente. Já falamos um pouco, né? Identificamos quais são as emoções. Agora vamos entender um pouco o que é essa emoção, né? O que é? O que que ela traz para nós, né? As emoções, elas são uma resposta direta à mudança fisiológica do corpo. A qualquer momento que a gente tem qualquer situação que cause uma emoção em nós, o nosso corpo reage. Ele reage na expressão do rosto, ele reage na postura das nossas mãos, ele reage no enrijecimento do nosso pescoço e dos nossos ombros, de alguma forma controlável ou não sendo controlado, o nosso corpo reage às nossas emoções, né? A emoção, muitas vezes, ela provoca reações em nós e que são reações que a gente nem percebe que fez. Então, é muito importante observar o ser humano porque as emoções elas são externalizadas fisicamente. As emoções, elas podem também variar de intensidade. Muitas vezes algo provoca na gente uma reação muito forte. Por exemplo, toda vez que o meu marido está dirigindo o carro e que acontece uma situação em que alguém atravessa na frente, ou tem um buraco, ou um outro motorista faz uma manobra não muito segura, eu tenho o hábito, é intrínseco a mim, eu faço. Eu reajo dessa forma. Não é uma coisa que muitas vezes eu consiga controlar. Eu não percebo o que eu vou fazer, mas automaticamente eu faço. E ao fazer esse susto, o meu marido ele assusta também, né? Ele assusta não com aquilo que está acontecendo, ele tem uma reação fisiológica em função da minha capacidade, da minha demonstração de emoção, né? Então, automaticamente, uma situação visual provoca em mim uma reação emocional com intensidade e o som do meu susto provoca nele também uma outra reação emocional com intensidade. A minha é de susto, a dele é de raiva, né? Porque ele fica com raiva, porque ele se assusta ao dirigir. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a controlar. Eu preciso aprender a controlar essa minha emoção
de susto diante de uma situação de perigo quando eu não estou dirigindo, e ele precisa aprender a controlar a reação dele de raiva quando eu faço esse som ou eu transpareço essa emoção. Então, esse é um exemplo bem claro de o quanto que as emoções elas causam uma mudança fisiológica no nosso corpo, né? E automaticamente a gente reage, querendo ou não, né? A emoção, muitas vezes, ela é algo que é uma experiência, nesse caso, objetiva e complexa também. Por que, que ela é complexa? Imagine essa minha reação diante de um perigo, né? Que é essa reação de fazer esse som. Por que, que isso acontece quando eu não estou dirigindo e quando eu não estou dirigindo, e quando eu estou dirigindo, isso não acontece? Porque quando eu não estou dirigindo, eu tenho a sensação de que eu não estou no controle. E se eu não estou no controle, eu me assusto. Quando eu estou dirigindo e surge uma situação como esta, eu estou no controle. Se eu estou no controle, automaticamente eu não sinto medo. Eu com certeza me sinto segura para me livrar daquela situação perigosa. E quando eu estou como passageira, eu não estou no controle. Então eu me sinto insegura. Então, ao analisar isso, significa o quê? Por que, que eu me sinto insegura quando outra pessoa está dirigindo e não eu? Então, isso é uma situação para analisar o porquê desta minha emoção. A partir do momento que eu começo a entender que eu fico insegura quando eu não estou no comando, eu começo a me perceber. Será que é sempre assim? Será que sempre que eu não estou no comando, eu me sinto insegura? Será que isso pode se estender para a gestão, para como eu administro os meus colaboradores? E aí a gente começa um processo de reflexão. As emoções mais simples e as reações mais simples que nós temos no dia a dia pode nos levar a uma reflexão de quem somos nós. Percebe essa diferença? Percebe essa capacidade de análise? Um simples susto, quando eu não estou no volante, se eu refletir sobre isso, eu começo a refletir. Por que eu me assusto quando outra pessoa está dirigindo e não eu? Isso me remete ao fato, à reflexão de que eu fico insegura porque eu não estou no comando. Se eu fico insegura porque eu não estou no comando quando eu não estou dirigindo, será que isso se repete na minha vida como um todo? Será que sempre quando eu não estou no comando eu demonstro esta insegurança? E aí a gente começa a fazer uma série de reflexões. Por isso que as emoções, elas são uma grande fonte de autoanálise. E as emoções, elas são uma parte fundamental da nossa experiência como ser humano. Se nós não as compreendemos, também não compreendemos a nós mesmos. Certo? Vamos para o próximo slide? Bom, essa altura do campeonato já dá para a gente prever que o equilíbrio emocional está ligado diretamente com a forma como nós administramos as nossas emoções, né? Administramos, né? Essa palavra é muito importante, porque nós não devemos nunca controlar as nossas emoções. Nós devemos administrar as nossas emoções, né? Muitas vezes as pessoas falam em controle emocional. Esse termo, ele foi usado no início da palestra porque é o tema e é o título mais usado, controle emocional.
Mas, na realidade, o que devemos fazer é administrar as nossas emoções. É administração emocional e não controle emocional. O controle emocional em si, ele traz alguns malefícios, ele traz algumas coisas que não são positivas. Então, o termo controle emocional, ele vem caindo de uso. O correto é administrar as nossas emoções. Eu usei o tema controle desde o início, porque é o tema mais usual. Mas vamos daqui para frente tentar o máximo que nós possamos falar em administrar as nossas emoções. Quando nós nos referimos a uma pessoa que tem dificuldade em administrar as emoções, é porque essas pessoas têm algumas situações ou formas de lidar com essas emoções que não são positivas. E na sequência, nós vamos falar um pouco dessas formas de lidar com as emoções e o que elas causam e o que elas acarretam. Ok? Eu até pensei na hora de colocar esse slide da gente colocar uma música de terror, né? Algo com som bem terrível para que desse um medo, porque a gente vai falar dos vilões do equilíbrio emocional, né? Dos vilões dessa administração, dos vilões desse controle emocional que muita gente quer controlar. Vamos falar um pouco além disso. Vamos falar um pouco mais sobre esses vilões. Vamos apresentar eles para que vocês possam conhecer um pouquinho quem são esses vilões e ver se eles não estão existindo aí lá no seu inconsciente. O primeiro deles, a falta de consciência emocional. Muitas pessoas têm dificuldades em identificar e reconhecer as suas próprias emoções. Eles não se percebem. Às vezes a gente não se percebe e as pessoas dizem assim: Você está brava? Não, não estou brava. Você está nervosa? Não, não estou nervosa, imagina. Eu não estou nervosa, eu não estou com raiva. Né? A gente faz isso, né? Eu não estou nervosa, que saco. Fica me perguntando toda hora se eu estou nervosa, eu vou acabar ficando nervosa mesmo. Falta de consciência emocional. O outro está vendo, está te percebendo agressiva, nervosa, ou nervoso, ou muitas vezes inseguro, mas a gente não percebe. Então, a falta de consciência emocional, ela é grave. É um problema que, às vezes, nos leva a ter reações emocionais e não perceber. Perder um amigo, ser inconveniente, ser agressivo, cometer sincericídio, né? Porque isso vem da falta de consciência emocional. Essa nossa falta de consciência, ela muitas vezes traz para gente malefícios, né? Porque as pessoas percebem essa nossa falta de consciência, as nossas emoções, mas nós mesmos não percebemos. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós não temos consciência de quem somos nós, do que nos abala, do que nos atinge, do que nos incomoda, porque nós não paramos para pensar nisso. Muita gente acha que ser feliz, ser equilibrado, é não ficar pensando em nada que se refere ao nosso mundo interno, nada que se refere ou que tenha uma certa subjetividade. Então, isso dificulta a compreensão e, consequentemente, um gerenciamento adequado das nossas emoções. Vamos agora ao segundo vilão, a dificuldade em lidar com as emoções intensas, aquelas
mais intensas. As emoções intensas, como a raiva, a tristeza profunda, a ansiedade profunda, pode ser muitas vezes avassaladoras e desafiadoras, quase impossíveis de gerenciar. E elas muitas vezes podem nos levar a reações impulsivas e comportamentos prejudiciais, principalmente se elas não forem adequadamente administradas. Essa é aquela emoção que a gente age por impulso. Ponto, falei. Eu não consegui ficar quieta. Não deu certo. Eu quis ficar quieta, mas eu não consegui. Eu falei tudo que estava entalado aqui. Já fez isso? Eu botei tudo para fora. Eu disse tudo que eu precisava fazer. Ok. Cuidado ao lidar com essas emoções internas. Será que você deveria ter dito tudo o que você queria dizer? Sim, sim, está certo. Você precisa dizer tudo o que você quer dizer. Só que sem a emoção intensa. O que prejudica não é o que você diz. O que prejudica é a forma como você diz. Não é o conteúdo, é a forma na linguagem corporal, na linguagem agressiva, na forma como você cospe as palavras, na forma como você olha de forma agressiva. Eu outro dia estava entrevistando um candidato e ele, ao me responder, eu percebi que ele estava irritado comigo, irritado com as minhas perguntas. E aí, ele teve um momento em que eu comecei a perguntar sobre o trabalho dele, ele posicionou na cadeira com as duas mãos na frente da perna e arqueou o corpo para frente, abrindo os braços de forma como se ele estivesse na posição de ataque. E ele virou e me respondeu desta forma. Eu disse para ele o seguinte: faz o seguinte, você pode voltar na sua posição na cadeira, sair dessa posição de ataque e me responder de uma forma mais amigável. Ele se percebeu, voltou para a posição e aí nós continuamos o diálogo. Eu gravei essa reunião e depois eu fui ouvir a reunião. Ao ouvir, a voz dele não estava agressiva. Se você só ouvir a entrevista que eu fiz, você vai dizer: nossa, por que a Dina disse isso para ele? Porque a voz dele era calma, era normal, mas a postura corporal que ele fez na hora da resposta é que denotou agressividade. E com certeza ele não percebeu. Se eu não tivesse informado para ele, ele não teria percebido que ele estava numa posição agressiva. E muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe essa posição. E eu achei muito interessante porque, como eu gravei, eu fui ouvir. E ao ouvir, eu não percebi a agressividade dele na voz. Mas eu fiz a leitura da agressividade dele na linguagem corporal. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em lidar com as emoções intensas, não só as nossas, mas a do outro. Porque as emoções intensas, elas nos envolvem e faz com que a gente responda e haja da mesma forma, com que nós tenhamos um comportamento reativo nas emoções intensas. E o equilíbrio e a administração das emoções, o segredo está justamente em você conseguir manter esse distanciamento da emoção do outro. Porque a emoção, a dificuldade de lidar com a emoção não é sua. Muitas vezes é do outro. E você entra
nessa mesma dinâmica que ele tem, né? Então, quando você já tem dificuldade em lidar com as suas emoções intensas e você encontra um interlocutor ou vários interlocutores que também não têm esse controle, o caos está feito, né? Está instaurado aí o caos diante dessa situação. E aí vamos falar de um outro vilão, né? Esse aqui é o que a maioria de nós faz. A maioria de nós fazemos, né? Não é que a maioria de nós faz. Falei errado. Essa aqui é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Que é a resistência ou a supressão emocional. O que é isso? É o oposto do outro. Algumas pessoas tendem a resistir ou suprimir suas emoções, evitando enfrentá-las. E aí o que leva a isso? Isso leva a uma acumulação da emoção. Lembra quando eu falei no slide anterior que não significa que você não deve dizer o que pensa, que você não deve externalizar as suas emoções. Eu estou dizendo que você deve externalizá-la com equilíbrio. Agora, existem situações em que a gente faz a opção por suprimir, né? Suprimir essa emoção. A gente tem uma dificuldade, algumas pessoas têm a dificuldade e uma resistência em colocar essa emoção para fora. Isso também faz mal. Você não colocar para fora porque o momento não é adequado, ok. Você não colocar essa emoção para fora porque talvez aquela pessoa não seja capaz e não está equilibrado o suficiente para que você possa colocar aquilo que você pensa naquele momento, ok, perfeito. Mas precisa existir um momento em que isso vai ocorrer. Se não for respondendo para essa pessoa, se não for levando isso para frente, que você lide com esta emoção de uma outra forma, ou através de um esporte, ou da terapia, ou de um choro, ou de uma situação em que você possa amenizar essa emoção, mas você precisa ter consciência dela. Você precisa trabalhar essa emoção. Você não pode simplesmente ignorar ela ou suprimir, ou resistir dizendo que ela não existe. Você está triste? Não, não, estou triste não. Isso aí não foi nada. Meu chefe gritou comigo, eu levei uma bronca em público, mas tudo bem, já superei, já superei. Superou nada. Está aqui dentro, está incomodando, está difícil. Você vai guardar isso, vai colocar mais um pouquinho dessa emoção lá dentro do seu potinho, né? Vai deixar lá guardada. Não faça isso. Vai para a terapia, chora na terapia, fala com seu coach, desabafa com alguém em casa, põe isso para fora, trabalhe essa emoção que você não pôde externalizar. E se houver oportunidade, e se houver momento certo, traga isso para fora. Discuta isso com a pessoa que te fez sentir dessa forma. Porque senão isso pode levar a uma acumulação de emoções negativas. E o surgimento de problemas de saúde mental, né? Problemas neurológicos, né? Em que você tem tremor, você tem alguns movimentos involuntários, tudo isso em função de que você ficou guardando demais. Né? Você pode ter problemas como ansiedade, depressão, crises de pânico, tudo isso porque lá dentro do seu copinho de emoções tem muita coisa suprimida,
tem muita coisa guardada. E aí, às vezes, uma situação, às vezes, muito pequenininha, faz com que você se exploda, né? Com que você exploda, com que você diga coisas que, de repente, você não pretendia dizer, né? Então, a supressão das emoções, ela é algo que a gente precisa vigiar sempre, né? Para que a gente possa deixar o nosso copo o mínimo de cheio possível, né? Sempre que a gente puder. Vai existir situações em que a gente não vai poder lidar com ela naquele momento? Vai existir. Tem situações que às vezes é melhor a gente deixar ela guardadinha por um tempo, porque aí eu não estou pronta ainda para elaborar, né? Ok, deixa lá, mas saiba que ela existe. Não finge que ela não existe. E com o tempo vai tentando trazer ela para frente para que você possa elaborar essa emoção. E aí um outro vilão, né? São tantos vilões, né, que fazem com que a gente não lide bem com as nossas emoções, né? Uma delas é a dificuldade em regular as nossas emoções. Ou a gente explode, ou a gente guarda demais, né? A dificuldade que a gente tem em manter essas emoções reguladas. Porque regular a emoção significa encontrar maneiras saudáveis de lidar com ela, seja através da expressão adequada, da busca de um apoio social ou do desenvolvimento de estratégias de autorregulação. Alguma dessas situações a gente precisa buscar para regular aí as nossas emoções. Algumas pessoas têm bastante dificuldade em encontrar estratégias que sejam eficazes para que ela possa regular suas emoções. Algumas pessoas têm dificuldade em encontrar uma válvula de escape, um jeito ou uma forma de relaxar. É 24 horas pilhado, né? Ele tem 6 horas de sono e já está ali pensando naquilo. Não ocupa o cérebro com outra coisa que não seja raiva, inveja, ciúmes, amor. Tudo para essa pessoa é intenso, né? Então tem uma dificuldade em regular essas emoções. E outras pessoas é o oposto. Ele evita qualquer contato com as emoções. E aí, ao evitar, ele acha que está equilibrado. Eu sou muito equilibrado. Não, você não é equilibrado. Você só é uma pessoa que não se percebe, né? Só que um dia esse balde, essa bomba vai explodir. Ela vai sair, porque todos nós temos um limite, né, para aguentar ali o sofrimento ou a emoção, qualquer tipo de emoção, ou até a alegria em excesso, né? Muita gente não fala da alegria em excesso, mas a alegria em excesso também, o otimismo em excesso também é um descompasso das emoções.